o amor, a conversa, a troca, eu acredito nisso, assim, Ah, que eu legal. de fato prezo muito isso e graças a Deus a vida tem me dado de volta É a muito lei do isso retorno, também. né? Faz o bem, ganha o Então, bem. eu acho que é isso, assim, eu acho que é essa coisa, né, eu independente do que está acontecendo, eu estou tentando emitir coisas boas para que de fato volte coisas boas e graças a Deus isso tem É acontecido. gradativo, né? É um pouquinho cada dia, né? Sim. E é muito difícil, é uma tarefa muito difícil essa coisa de você manter o otimismo. Tem dias que você baqueia e não tem problema você Sim, chorar, faz parte, né? não tem problema você ter faz parte, eu acho que tudo é um processo. É que nem eu falo, o luto faz parte também da vida da pessoa, a pessoa tem que vivenciar isso, porque ela tem que resolver esse sentimento. Eu precisei ressignificar minha vida, Heitor, eu precisei, eu saí de um mundo Sim. corporativo e estou entrando num outro mundo. E está tudo bem, porque se é esse o meu propósito, Sim. eu vou fazer, porque eu tenho pessoas maravilhosas do meu lado que vão me ajudar também. E eu tenho certeza que a gente não está aqui para Uhum. passear, sabe? Eu gostava da vida que eu vivia, mas eu estou aqui porque eu preciso fazer o bem. E é isso, eu Né, acredito você não nisso. Assim, imagina o quanto você está fazendo de diferença na vida das pessoas que estão ouvindo, Exato. né? olha, gente, digamos que esse link tivesse caído e a gente ficasse 2 horas, só nós três aqui conversando, só nós quatro. E o Ricardo, opa, Não, mas ele Ricardo, você também. derruba. Obrigado. Digamos que essa conversa fosse só nossa, eu já ia ficar feliz, porque pelo menos mais o Everton já sabe, eu converso muito com ele, mas assim, mais Sim. pessoas saberiam, e vocês vão disseminar essas informações. E é assim que a gente consegue uniformizar as ideias, entendeu? Você me falou, Pedro, sobre se você conhece algum outro lugar. Esses dias eu fui num hospital, eh, e tinha uma sala. Tem 2 lugares que eu quero citar. Um hospital que tem uma sala, é uma sala com uma luz muito mais baixa, é uma sala com a não é colorida, ela é uma cor muito pastel, assim, para não ativar a parte sensorial da criança. Ela é uma sala com alguns brinquedos educativos, então não tem aqueles brinquedos arminha ou carrinho barulhento. Essa é uma sala de Ah, espera que para um legal. autista. E eu achei aquilo maravilhoso. E existe também alguns aeroportos que fazem essas salas que são de baixa emissão sensorial, digamos assim. É uma sala pastel, assim, é uma coisa com uma luz, sabe aquela luz alta? Não, não tem, é uma luz mais baixa. E é importante a Com gente Isso não certeza. falar, seria né? melhor ser o padrão É para muito todos? importante. Vou pensar, né? Pois é, mas eu acho que a gente está indo nesse caminho, sabe? E eu tô acreditando que as pessoas queiram fazer isso, essa semana, na semana do dia 2, o governador falou muito sobre isso, e eu ouvi uma pessoa virar para mim e falar assim: "Ah, mas ele só está falando isso para ganhar voto". Pô, na boa, que Quantos seja, passaram, né? E nem não viram, estou nem aí. né? Porque porque Exato. exato, porque ele está falando, e eu quero mais é que ele, sabe, fale para não importa a intenção dele, mas ele está fazendo, ele está divulgando. Recentemente ele soltou uma lei que, nossa senhora, a gente vai ter problema lá na frente? Sim, nós temos um problema lá na frente, mas enfim, é um assunto bem mais, com escolas também. Hoje nós temos o laudo médico é o que define qual é a intervenção médica que o seu filho vai tomar. Então, se ele, se o neurologista, enfim, o corpo clínico acha que o seu filho precisa de uma intervenção de uma atendente terapêutica na escola, então ele vai dizer e você vai levar para a escola. Como é garantido constitucionalmente o direito à saúde, então a escola Uhum. não pode negar a ter. Perfeito. Essa lei que o nosso governador soltou recentemente, ele está dizendo que é a Secretaria da Educação que vai definir quais são as adaptações que você tem que seguir. Se a gente vivesse num mundo perfeito, né, num mundo, né, lindo, maravilhoso, isso ia funcionar. Mas a gente recentemente ouviu a Secretaria da Saúde falando que o laudo médico tem prazo de validade, porque a pessoa pode deixar de ser Nossa, autista. E isso é um grande tá absurdo. maluco. Ela não pode, não existe isso. Então, a gente tem que enfrentar
adiantar em algumas coisas, mas a gente pode fazer isso. Eu tenho uma amiga minha que fala assim, isso é papo para outra cerveja, para outro Não, mas o show. interessante que você fala, tá? Eu só vou estender um pouquinho mais, que nem você falou, ó, Uhum. do governador que quer ganhar votos. Gente, aqui releva qualquer partido, a gente só quer o bem, tá? Então, então assim, falou do Exato, governador. Aí eu lembro que exato. no começo do episódio, aí você falou do plano de saúde. Aí eu conversei com a minha mãe hoje, ela falou que ela precisava fazer sujeita a vários exames, sabe? Parecia que às vezes se sentia até humilhada, né? Porque tanta coisa tinha que fazer. Por que que acontece isso? Porque eu, na minha opinião, acredito que nós temos o jeitinho brasileiro que ferra tudo, tá? Então o que que acontece assim? É. Tem pessoas que vão se aposentar, acha um furo, uma brecha e consegue. Aí outros que conseguem tal Que coisa, precisa, né? acha uma brecha para um plano de saúde e vai lá e lasca os outros. A gente, tá? A gente já errou na vida, a gente constante evolução, mas a gente quer fazer tudo certinho, dentro da lei bonitinho, acaba sofrendo essas burocracias que às vezes a gente fica reclamando. Ah, o governador tá aí, como o Heitor bem falou, ele tá falando. Então a gente passa por isso, por problemas de pessoas que foi tentar ser filha É. da mãe desse jeitinho e acaba ferrando os outros que quer fazer certinho. Uhum. Aí você, que é uma mãe que tá lutando e Uhum. tá conseguindo fazer voar, deve ter passado também por diversas burocracias para chegar onde chegou e vai passar ainda mais. E ainda vou passar mais, com certeza. E vou te falar, assim, considero-me uma pessoa um pouco esclarecida. Não é toda fala que eu aceito, eu questiono, eu vou lá, contesto, alego e trago leis. Não, você não pode. Mas tem muita gente que não sabe, tem muita gente que não tem essa ciência, essa sabedoria, esse conhecimento. E eu pretendo aí daqui 2 meses, achei um espaço que talvez vá me conceder para uma vez por mês fazer atendimento a quem quiser ir lá e saber do que você tem de direito, porque tem muita gente que Uhum. não sabe que tem prioridade na fila, não sabe que tem isenção de Uhum. IPVA para alguns carros, não sabem que tem isenção de rodízio. A gente tem que ir para terapia todos os dias, a gente não pode deixar o Sim. carro um dia na vaga e ir de ônibus, porque pegar ônibus com uma criança com questões sensoriais é muito difícil. Então, a gente tem direito à isenção do rodízio. Eu acho isso muito justo, né? Falando dessa questão do plano de saúde, por exemplo, assim, o tratamento para uma criança, esses tratamentos que a criança tem, é muito caro. Então, nós temos o plano de saúde, quando você tem um plano de saúde que é garantido por lei, que ele reembolsa. Mas nós temos o SUS, que precariamente consegue fornecer um serviço, mas enfim, está indo. Mas na parte do plano de saúde, por exemplo, já linkando com o que a sua mãe falou, nós tínhamos, antigamente, eu via muitas mães fazendo assim: pega a nota Uhum. da clínica, faz o reembolso do plano, recebe e paga a clínica. Isso não é um reembolso, teoricamente. E eu acho que o plano de saúde começou a Sim. perceber isso. Agora, para você fazer um reembolso, você tem que apresentar o seu comprovante de pagamento. Então, você tira do seu bolso, Sim. esse é o significado do reembolso, certo? Então, você apresenta o comprovante de pagamento, a nota fiscal e obtém o reembolso. Mas é muito caro, gente. É muito caro. A gente está falando aí de uma criança que fica. Eu conheço mães que levam de segunda a sexta, que fica 3 a 4 horas por dia na clínica. Se você pega aí 200, R$ 220 uma sessão, você está falando de uma pessoa que desembolsa quase R$ 10.000 por mês. Né? Então, é muito caro. Então, acho que a gente precisava ter muitas políticas públicas Uhum. em prol disso, sabe? Acho que você tinha que ter tipo uma PAI atendendo com muito mais efetividade, sabe? A gente ainda tá engatinhando, mas eu realmente espero que a gente consiga lá na frente saber que essas crianças estão tendo o tratamento que elas precisam e para ter porque o que a gente quer para o nosso filho é que ele seja uma criança Sim. autônoma lá na frente, né? Que ele seja uma criança que não dependa da gente, que não dependa de ninguém para viver, né? Que ele consiga se adaptar dentro de qualquer limitação que ele tenha, porque todo mundo tem uma limitação,
né? Todo mundo tem uma questão ou outra. Eu, por exemplo, tenho uma questão. Normalmente eu estou de lente de contato, porque eu preciso usar óculos escuro. Não, nossa, a luz me incomoda. Ah, tá bom, me adaptei. Mas eu consigo, vocês conseguem, mas tem pessoas que não. Então a gente luta para isso, para ter a pessoa extremamente